paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, hoje no capítulo 10. E o meu título, Samuel, o profeta Samuel, unge Saul como rei. Eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite e derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Uma mentalidade, eu acredito, muito errada que as pessoas têm, é que um líder que Deus unge, ele tem uma vida fácil, ele tenha uma vida muito tranquila, realmente não tem ideia do que estão falando. Aqui a gente vê um homem sendo ungido rei, com todas aquelas mordomias que nós já estudamos, mas ele tinha função. A função era governar o povo de Deus, um povo difícil, que o tempo todo estava lá em cima, embaixo, numa maré alta e baixa, de pecados, de convívio com os inimigos, um povo que se mostrava muito rebelde, capazes de coisas terríveis. Ele é ungido rei sobre este povo. E além de governar sobre eles, porque o rei também tinha função de receber as pessoas e ouvi-las, e dar conselhos e tomar decisões importantes, ele também tinha uma função muito importante. Nas guerras, o rei não ficava em casa, não. Ele não ficava no palácio, não. Ele estava sempre participando das guerras. E nós vimos isso com os reis na Bíblia. Então, havia função e funções essas difíceis, né? Não somente de governar, de liderar sobre pessoas, como também de guerrear, de estar nas guerras, né? Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas e sim com você. E que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até a árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel. Lá oferecem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães, o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Aqui nós estamos vendo o ofício de Samuel, um dos ofícios, o ofício de profeta. Tudo que ele falava cumpria. E aqui o profeta Samuel fala assim, ó, você vai encontrar 3 homens, um vai estar com 3 cabritos, outro vai estar com 3 pães, o terceiro vai estar com odre de vinho. Exatamente como o profeta Samuel descreve o
o rei Saul, né, agora sendo ungido o rei, encontra. Aqui nós temos a prova, né, mais uma vez, de que o que o homem de Deus falava, acontecia. E mais uma vez essa aplicação na nossa vida, né? A gente deve tomar cuidado com o que nós falamos, principalmente quando falamos de coisas espirituais, principalmente quando falamos a respeito de Deus estar falando, Deus estar mandando falar. Porque o que nós falamos que Deus tenha mandado falar tem que se cumprir. Então, é muito prudente ser cautelosos nessa questão. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo do morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta, junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Veja só essa palavra. Ele ainda está seguindo as instruções do profeta Samuel. Primeiro ele encontrou 3 homens, depois ele encontra agora um grupo de profetas descendo do monte, cheios do Espírito Santo. Ele se encontra com esses homens, o Espírito de Deus vem sobre a vida de Saul e ele começa a profetizar. Ele tem a vida dele transformada com o Espírito Santo de Deus vindo sobre a vida dele. A palavra de Deus diz: ele ficou uma pessoa diferente. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, tem um dia, tem uma data, tem um momento, o Espírito Santo vem e faz morada nas nossas vidas. O nosso exterior não muda nada, né? Se somos velhos, continuamos velhos. Se somos jovens, continuamos jovens. Naquele momento, nada. O exterior continua a mesma coisa. Mas no interior, acontece um reboliço. Um espírito que estava morto, o espírito do homem. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E juntamente com Cristo, com Jesus, após a sua morte, ele ressuscita. A palavra de Deus diz que nós também ressuscitamos com Cristo. Então nós temos uma vida nova. Onde é que tudo se faz novo? No nosso espírito. O homem é espírito, ele possui uma alma e ele tem como habitação um corpo. Lá no espírito, que é onde a verdadeira Rosilene, o verdadeiro eu se comunica com Deus, ali houve um reboliço, ali houve vida. E quando acontece essa transformação, outras palavras que podem trazer daqui se tornarem nova criatura, nascer de novo, o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz morada nas nossas vidas. Não tem como ser a mesma pessoa mais. Porque o Espírito Santo,
que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, agora mora dentro de mim. Então, quando o homem peca depois deste momento, ele sempre vai ser convencido pelo Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito e não as obras da carne. O fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, fé, esperança, domínio próprio, longanimidade. Esse é o fruto do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que ela trabalha em prol da paz. Ela é um apaziguador. E não uma pessoa que é briguenta, que quer se vingar. Nada disso condiz mais com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa procura aprender a palavra de Deus, conhecer a Deus, porque é isso que o Espírito Santo vai movendo nas nossas vidas. E aqui com Saul, a palavra de Deus já diz, ele ficaria um homem diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo que o Samuel tinha dito. Ele se encontra com os 3 homens, ele se encontra com um grupo de profetas e ali ele é cheio do Espírito. A palavra de Deus, ela vem assim para nós. O que o homem de Deus disse que iria acontecer, agora, a partir do verso 10, diz que tudo aquilo que havia dito o homem de Deus acontece. E o verso 10 diz, quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta, agindo como um homem de Deus, agindo como um homem respeitado, agindo como um homem que profetizava. Ele trazia para o povo a palavra do Senhor. A palavra de Deus não diz o que ele profetizava, mas diz que o povo viu que ele agia como um profeta. Amém? O povo via. Algumas pessoas o conheciam, viram isso e perguntavam, o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou um profeta? Um homem que morava ali perguntou, e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado ou comentário entre eles. Será que Saul também virou profeta? Isso é o resultado do Espírito de Deus vir sobre Saul. Como a palavra diz, ele profetizava. Como a palavra diz, ele se tornaria um homem diferente. E isso não tem preço para as nossas vidas. Jesus, ele esteve aqui, ele, como Deus, ele se fez homem, andou entre nós, ele ensinou, ele deu testemunho, ele morreu, ele ressuscitou e hoje,
Ele está sentado à direita de Deus o Pai. E ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas vocês, ele está falando para mim e para você, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem um pai, vocês não vão ficar sem a direção, sem alguém que vai instruir, vocês não vão ficar sem milagres, não vão ficar sem salvação, porque quando eu for, então o Espírito do Senhor virá. E ele vai dizer todas as palavras que eu já tenho vos dito. Essa é a missão do Espírito Santo. Trazer aos nossos corações palavras que o Senhor Jesus já tinha falado para nós. Por quê? Jesus falava assim, o que o Pai fala para mim é o que eu trago para vocês. Eu e o Pai somos um. O Pai, Jesus e o Espírito Santo são um. Então, em momento algum, há contradição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A obra de Jesus é confirmada na pessoa do Espírito Santo. E hoje, o Espírito de Deus está conosco. Está conosco para nos ajudar a ser pessoas diferentes, a ser parecidos com Jesus, que é manso, que é humilde de coração, a ter o fruto do Espírito nas nossas vidas, que é bênção para as nossas vidas, que é bênção para a vida das outras pessoas. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.